A morte já chegou? Será que o Enem 2023 acabou e nós não temos mais chances de ser aprovados? Será que a gente botou tudo a perder no primeiro domingo e agora, com os 4 cavaleiros do Apocalipse se aproximando, mais conhecidos como biologia, química, física e matemática, será que as nossas chances foram para o espaço? Será que a gente já morreu e agora não restam mais chances? Fala, gurizada! Estamos começando a nossa aula 5. A morte já chegou? Claro que não, velho. Você tá pensando o quê? Tá louco? Aí, professor, porque no começo da aula eu já comecei a ficar apavorado, comecei a chorar, eu já tô procurando até um cursinho para ano que vem. Shhh, quieto. Fica quieto. Para com esse negócio de procurar cursinho para ano que vem. Professor, mas não tem como, professor. O senhor tem que entender que a gente tem que aceitar a realidade, professor. E a verdade é que eu me ferrei na redação, eu não sabia nada de linguagens, eu me ferrei em humanas, faltou tempo. E se eu já fui mal na primeira, imagina agora em natureza e matemática, eu não tenho chance nenhuma. Para, eu vou te convencer que tu tem. Vou te convencer que tu tem e é na aula de hoje. Porque eu senti que na aula passada tu tava muito desmotivadinho. Eu senti. Eu senti que eu fui dar aula de interpretação nas exatas, ali tu tava meio... o chat tava meio morto, e aí tu tava, não sei se vai dar, meio apavorado, e eu senti que tu não tava na vibe. Então, na verdade, se tu for ver, essa aula aqui não tava nem na programação original. O meu Halloween ia ser só até o dia 8. Eu não ia fazer aula dia 10. Eu digo, cara, deixar o cara se concentrar lá e tal. Eu digo, não, vou fazer mais uma porque os alunos precisam. A morte não chegou ainda. Não tá morto quem peleia. Nós vamos continuar e vamos conseguir fazer a prova. E eu vou te convencer na aula de hoje. Você duvida? Olha pra mim e diz que você duvida. Você duvida que eu vou te convencer a chegar na prova bombando esse ano? Vou começar te contando uma história. Vou resumir uma história pra ti pra gente poder começar a aula. Eu tenho uma aluna que ela foi no primeiro domingo de prova e ela se desesperou. Ah, não vou passar, tô ferrada, não vai ter como. Queria desistir assim que nem tu. Né? Ela nem chegou aqui na última semana e tal, ela já tava naquela vibe do vou pra prova por fazer e tal, ou nem vou na prova. E o resumo da ópera é que ela saiu desesperada da aula e ela tirou 940 na redação, ela acertou mais de 40 em linguagens e mais de 40 em humanas. Então, a sensação que você sai da prova, de que você se ferrou, nem sempre é uma sensação verdadeira. Às vezes é a impressão que você está naquele momento. Então, depois que passar o segundo domingo de prova, que você vai ver a sua pontuação oficial, com o gabarito oficial, a sua nota de TRI em janeiro, depois que passar tudo isso, você vai olhar e vai dizer assim, cara, mas eu não tinha ido tão mal no primeiro domingo. Se eu tivesse focado um pouco mais, talvez eu tivesse conseguido. Então assim, ó, não vamos desistir, porque do fundo do coração, enquanto eu boto a tela para você aí, ó, a morte já chegou, estratégias e motivação, grande parte dessa desistência da galera é um auto-boicote. Vai por mim que eu sei o que eu tô falando. Eu já fui reprovado 3 vezes no vestibular, eu fazia, para você que não me conhece, eu fazia para medicina antes de resolver ser professor, fiz 3 tentativas para medicina, só se eu queria ser médico e tal, isso aí fica para um episódio do podcast, eu não tenho como explicar tudo agora. Nunca quis ser médico, mas tentava para medicina, e aí eu também me auto-sabotava, porque a sensação que dá é que se você desistir antes de ir e não passar, vai doer menos do que você ir acreditando e não conseguir. Então muitas pessoas desistem por causa disso, mas você não vai ser uma dessas pessoas. Porque hoje na aula eu vou te perguntar se você já desistiu e nós vamos falar sobre alguns dados em relação à prova para isso. Vamos convencer você que as exatas dão mais pontos. Ai sim, professor, eu sei que as exatas dão mais pontos, por isso que eu não vou passar. Quieto! Deixa eu te explicar como é que funciona a TRI, para tu ver como tem chance de salvação ainda. Vamos retomar o controle do tempo, porque eu sei que na sexta-feira passada eu te dei toda a estratégia de prova, mas a desse domingo é um pouquinho diferente. Então a gente tem que adaptar aquela estratégia sem a redação e levando em consideração que ciências da natureza e matemática têm questões mais longas, porque são mais extensas por causa dos cálculos. Então a gente vai falar sobre tudo isso adaptando agora. Vou te fazer a diferença entre questões impossíveis e questões ridículas, eu adoro isso. Mas se você não sabe, a prova do segundo domingo tem questões impossíveis e ela também tem questões ridículas. A gente vai aprender, ensinar você a reconhecer isso e saber diferenciar. E a última pergunta, que pra mim é o ápice da aula, e se eu não passar? Que é aquela pergunta que todo mundo quer fazer. Ai, professor, já sei, daí no final o senhor vai vender pra nós o seu curso. Não, o meu curso já tá sendo vendido pra você desde a primeira live.
Você olhou a primeira live, viu a qualidade das aulas e pensou assim, cara, por que eu não me preparei com esse louco, né? Se eu não passar, eu vou me preparar com ele certo. Porque a melhor propaganda e a melhor jogada de marketing que existe é a qualidade da aula. Alguns cursinhos ainda não se deram conta disso, mas eu já me dei conta, então eu não estou preocupado com vender e fazer cupom de nada para você. Eu estou preocupado com a sua aprovação. Mas a gente vai falar sobre isso no final, antes de chegar lá. Você já desistiu? Existe um alto número de alunos que desiste entre os 2 domingos de prova. Eu gostaria que você, que participou de todas as outras aulas ao vivo, primeiro eu gostaria de agradecer você, né? Para você que chegou agora por qualquer motivo. O Halloween Interpreta Enem não é feito ao vivo, eu estou gravando esta aula e ela está sendo transmitida ao vivo no YouTube, enquanto eu estou no chat conversando por vocês ali. Daqui a pouquinho você vai ver o Lauro Interpreta Enem postando alguma coisa no chat e a gente está interagindo. Você que participou de todas as transmissões ao vivo, eu queria primeiramente te agradecer, obrigado por ter prestigiado, e eu queria que você percebesse, caso você lembre, do número de pessoas que estava assistindo ao vivo na semana passada e do número de pessoas que está assistindo ao vivo agora. Eu quero que você perceba como esse número é menor. Professor, mas tu tá fazendo numa aula gravada, como é que tu sabe que é menor? Já imaginou se chega aqui e é maior? Não, eu sei que não tem nenhuma chance de ele ser maior, porque eu sei que as pessoas desistiram. Tem um alto número de alunos que desiste entre os 2 domingos, como essa aluna que eu mencionei no início aí, que pensou em desistir, mas acabou não desistindo. Em média, 200 mil alunos que comparecem ao primeiro domingo não aparecem no segundo domingo de provas. Olha que triste que é isso. Cara, isso é triste pra caramba. Quando a gente fala de 2 milhões e 400 mil alunos que foram no primeiro domingo e 200 mil desistiram, cara, a gente tá falando de uma alta porcentagem de alunos que desistiu, né? Eu fico triste. 10%, é isso? Tô certo? Tô certo. De 2 milhões de alunos que fizeram a prova, 200 mil desistiram. Quase 10% dos alunos já não vão para o segundo domingo. Isso é triste porque isso mostra que as pessoas não estão sendo adequadamente preparadas para essa prova. Professor, mas ela pode ter os motivos dela? Claro, com certeza pode ter N motivos, mas eu tenho certeza que o principal é a pessoa achar que não vai passar e por causa disso ela nem vai. Só que isso também é uma forma de auto-boicote, porque como eu falei, parece que vai doer menos. E eu fiz vestibular de medicina por 3 vezes e eu garanto para você que não dói menos, dói igual. A gente tenta se enganar achando que não vai doer, que vai doer menos, mas não dói, dói igual. Por que isso acontece? Inúmeros motivos. Um forte autossabotagem. Se você está aqui é porque você não desistiu, mas possivelmente pensou em desistir. Então eu queria dizer para você que não tem problema pensar em desistir. Tá tudo certo, cara. Todo mundo pensa em desistir. O problema é desistir. Desistir é o problema. Se você quiser, ano que vem, desistir, eu não vou julgar você. Ah, você vai lá e vai dizer assim, Lauro, cara, não é pra mim, sabe? Eu já tô com uma idade avançada, né? Velho pra caramba que você deve estar. E eu não vou mais tentar, eu vou fazer outra coisa. Pra mim tá tudo certo, eu apoio você na sua escolha. Mas desistir entre as provas não pode ser uma opção. Pensar em desistir tá tudo bem. Eu já pensei em desistir várias vezes. Confesso pra você que tá assistindo aqui essa aula agora, que eu já pensei em desistir do meu canal do YouTube várias vezes. Se você procurar nos dados aí e tentar ver os primeiros vídeos que eu postei, você vai ver que eu posto vídeo no YouTube há muito tempo. E eu já quase desisti, eu pensei em desistir várias vezes, porque tem certas coisas que desmotivam. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada, no aulão de redação, sobre os corretores vampiros. Desmotiva ver que eu estou dando aula de redação e tentando levar o processo a sério, e um vídeo meu tem 200 visualizações, enquanto um vídeo que polemiza sobre mudanças na redação tem 20 mil. Me desmotiva um pouco, né? Será que eu vou ter que me adequar ao sistema e, às custas da saúde mental dos alunos, buscar audiência? Acho que não é o caminho, não vou fazer isso, mas às vezes dá vontade. Pode pensar em desistir, só não pode desistir. Você tem que entender que agora não é a hora, cara. Agora é a hora de você fazer o melhor que você pode nessa prova. E se você quiser no dia 13 de novembro, olha o que eu tô te falando. Dia 13 de novembro, se você quiser passar o dia inteiro chorando, depressivo, pegar um sorvete, uma coisa boa de fazer quando a gente tá na fossa, nutricionistas, por favor, não me escutem, é pegar um potão de sorvete daqueles de 1 litro e comer inteiro. Nem botar num pote, só direto aqui, ó. Pá. Meter o sorvete pra dentro. Ai, professor, que horror. Não vai... Se quiser fazer dia 13, ficar o dia inteiro chorando, ouvindo Marília Mendonça e entrando na fossa, lembrar do teu ex, faz. Mas não hoje. Hoje nós ainda temos uma prova pra fazer, não é o momento. O momento agora é de foco e atenção total. Porque as exatas dão mais pontos. É possível fazer mais pontos com menos acertos no segundo domingo de Enem. Se você souber TRI e você entender a pontuação que é possível chegar no segundo domingo, com menos acertos do que no primeiro, você vai ficar mais motivado.
Desempenho médio com 35 acertos. Se você pegar o ano passado, eu estou usando aqui como cálculo, como base, as tabelas que o professor Fredão disponibiliza. Se você não conhece o professor Fredão ainda do Mente Matemática, recomendo que você procure. É um analista fantástico dos dados da TRI, do Enem, dos microdados. Linguagens, a média no ano passado, para quem fez 35 acertos, não quer dizer que esse ano seja a mesma, faz em torno de 661 pontos. A média de humanas para 35 acertos é 683. A média de natureza é 750 para quem consegue 35 acertos. E a média de matemática é 882. Você percebe que absurda a diferença? Cara, é uma loucura. Só que essa é a média. Essa é a média para quem faz 35 acertos, que, convenhamos, é um excelente número de acertos em cada área. Só que daí você percebe como as pessoas, né, que não estão vendo essa aula não estudam TRI. E aí tem professor que diz, aluno não precisa saber TRI, ele tem que saber conteúdo. Precisa sim, com certeza precisa. Você quer ver um exemplo? Tem aluno que faz 661 em linguagens e fica triste. Fui muito mal em linguagens. E tem aluno que faz 882 em matemática e comemora. Fui muito bem. Tava só um pouquinho. 661 é a média para quem faz 35. 882 em matemática é a média para quem faz 35 em matemática. Então as duas notas são equivalentes. Lauro, tu tá dizendo que fazer 882 em matemática equivale a 661 em linguagens? Isso? Mas professor, para a média que eu quero passar em medicina ampla concorrência, quero fazer 800 de média. 882 é muito mais importante que 661? Depende. Não é um concurso? É um concurso. Se você fizer 661 em uma área em que os seus concorrentes fizeram 650, você foi melhor que eles. Se você fizer 882 em uma área que os seus concorrentes fizeram 900, você foi pior que eles. É um concurso, galera. Você não pode olhar para as 4 áreas e achar que elas valem 1000. Matemática vale 1000, natureza vale 1000, humanas vale 1000, linguagem vale 1000. Não, então você não sabe nem o básico da redação da prova do Enem. Para tudo. Você fez cursinho esse ano? Professor, eu fiz cursinho e tal, num cursinho e tal. Te explicaram o básico do Enem? Não, então já vou dar um spoiler pra você. Falei que eu não ia falar do ano que vem. Lá vem tu querendo vender curso! Não vou vender, é de graça, chato do chat. Sempre tem o chato do chat. Eu vou fazer um curso no YouTube, em janeiro de 2024 agora, que vai se chamar O Mínimo que Você Precisa Saber Antes de Começar a Estudar pro Enem. Tem gente nessa live que não sabia o mínimo, porque os cursinhos não deram. Cursinho caro, que cobra 20 mil dos alunos o ano, não ensinou pro cara o mínimo que ele tem que saber. Você tem que saber o mínimo que é isso. As áreas têm pontuações diferentes. Então, se você fez 35 e 35 no primeiro domingo e fez bem, se você meter 30 e 30 agora, você já pode conseguir uma baita nota. Com 30 e 30 no segundo domingo, você consegue uma nota mais alta que 35 e 35 no primeiro. Então, você não pode comparar. É só você ver que as pessoas estão todas, a maioria, com muito mais medo do segundo domingo do que do primeiro, porque o segundo é mais difícil. Então, se tu com menos acertos consegue fazer mais pontos, o principal requisito agora é você manter a calma, cara. Porra, mantenha a calma, relaxa, respira, puxa esse ar. A maioria dos alunos vai pior no segundo domingo mesmo. Se tiver que optar por priorizar uma, que seja a matemática, a média final mais alta. Vamos conversar agora com os desesperados. Você assistiu aula essa semana inteira? Aulão de cursinho aí, vai. Qualquer cursinho. Aulão gratuito no YouTube. Uma porrada, né? Você assistiu Biologia, Química, Física e Matemática com a mesma intensidade? Te liga. Biologia, Física e Química, quantos aulões tu vai ter que assistir para pegar as últimas dicas versus Matemática, que é uma disciplina só na área? A pontuação em matemática, compara ali, ó, de 750 para 882, é disparadamente mais alta. Então eu não estou dizendo que tu tem que estudar só matemática e não ciência da natureza, mas que se tu tiver que priorizar uma ou outra, que seja matemática. Exceção se tiver um peso muito alto em natureza. Peso, que eu tô falando é o seguinte, para quem não sabe, as universidades no SISU adotam pesos para o curso que quiser, ela pode adotar ou não. Para o Unifies não tem peso, tá? É sempre tudo peso 1, mas o SISU pode adotar. Se tu tiver uma área lá que tem peso 2 em natureza e 1 em matemática, não muda tanto. Se tiver 3 em natureza e 1 em matemática, aí sim tem uma diferença significativa. 4 em natureza e 2 em matemática, aí sim. Mas se não for o caso, matemática vai te dar mais pontos nesse caso, tá? E aí vem a dica do Psi. Olha ali o Psi de morte. Tá assustadora essa morte aí? O que vocês acham?
Ele tá com a caveirinha ali. Ele jurou pra mim, antes de começar a campanha do Halloween, eu falei, Psi, ele disse assim, cara, o pessoal vai morrer de medo. Eles já têm medo de mim, eles vão ficar apavorados. Só que parece que o efeito foi contrário, né? Todo mundo achou ele um cuticute. Pitico. Mantenha a estratégia de priorizar as fáceis de cada área, voltando às difíceis no final da tarde. No final, se for priorizar, aí sim dê mais ênfase às questões de matemática por causa da TRI. A estratégia tem que ser a mesma, galera. Até às 5 da tarde, por ali, tu já tem que ter garantido as fáceis de as duas áreas, né? Deixar para o final as mais difíceis. Isso não é uma estratégia que eu prefiro, é porque a TRI pede que seja assim, ó, controle do tempo. Precisamos relembrar a estratégia de controle do tempo, agora aplicada ao segundo dia. Você assistiu a aula do primeiro, né? Todo mundo que tá aqui coloca no chat para mim. Assistiu? Enquanto eu tomo um golinho d'água? Você assistiu, né? Você não foi para a prova do primeiro domingo sem a minha aula de controle do tempo, né? Eu conheço tanto você que eu sei que vocês estão tudo falando que sim. Então agora nós temos que adaptar, ó. Organização, planejamento do tempo. Quanto tempo você pretende gastar? Bola na tua cabeça já desde agora quantos minutos você pretende gastar em natureza e quantos minutos em matemática. Eu vou dizer eu, tá? Das 5 horas de prova, eu sempre direciono meia hora ali para imprevistos que possam aparecer, lanchinho, gabarito e tal. Então das 4 horas e meia restantes, a maioria acharia que 2 horas e 15 para cada área, nem ferrando. 2 horas para natureza e 2 horas e meia para matemática. Não, eu faço 1 hora e meia para natureza e 3 para matemática. Professor, não tem como fazer natureza em 1 hora e meia. Você tem que entender que eu sou professor de linguagens. Se eu tiver 6 horas para fazer só natureza, eu continuo não conseguindo fazer. Eu continuo não conseguindo fazer. Não, professor, mas não... Continuo. Então eu sei que matemática, se eu tiver mais tempo, vai ter umas questões de lógica, que eu já te dei a aula de quarta-feira, te expliquei o que é questão de lógica, como encontrar e como acertar, que eu vou garantir. Ai, professor, não sei que aula é essa, questão de lógica. Vai, procura a aula da quarta-feira agora. A volta dos mortos-vivos, zumbi e tal. É o momento de tu procurar. Então, eu sei que aquelas ali vão me dar mais ponto, eu vou destinar tempo nessa, mas eu já tenho que ter esse planejamento na minha cabeça. Eu sei que eu vou levar mais tempo em matemática do que em natureza. É que nem o planejamento desse aulão aqui. O planejamento dessa gravação, o tempo inteiro eu tô ligado no tempo, ó. Eu sei que eu tenho que chegar nesse slide aqui quando tiver se aproximando dos 20 minutos de aula. Então eu sei que se você olhar no tempo aí, nós estamos um pouquinho menos de 20 minutos de aula. Eu já sei, eu tô se aproximando ali e tal, porque eu consigo dar uma controlada, entre 15 e 20 minutos eu tenho que estar aqui. É isso. É isso que você tem que fazer, você tem que direcionar para ali, um controle inicial. Só que além de planejar, você tem que controlar na hora, de 30 em 30 minutos, porque o Enem só avisa de 30 em 30, então não tem como você destinar assim, ó, eu quero destinar 1 hora e 45 para a natureza e 2 horas e 45 para matemática. Não dá, porque você não tem como saber que passou 45 minutos, só tem como saber que passou de 30 em 30. Então você precisa adaptar e escolher, porque daí lá na hora da prova, passou 30 minutos, você consegue comparar que horas são versus quanto tempo você tá. E aí você compara e vê se tem que fazer aquilo ou não. É necessário esse controle. E aí lembra, destaquei em laranja para você, matemática dá mais pontos na TRI se não tiver peso. Então é natural que você destine mais tempo para matemática. Posso te contar mais uma fofoca? Faltou tempo que seja para as difíceis, isso aí tu já sabe. Sabe por que matemática tem uma das menores médias na prova do Enem, além da dificuldade dela e tal? Por causa da ordem da prova. Se você parar para pensar, matemática vem sempre depois de natureza. Quantos alunos no Brasil vão fazer o Enem e não estão olhando essa aula? Pega aí, por exemplo, assim, essa aqui está sendo transmitida ao vivo agora, você está vendo ao vivo. Se você está vendo gravada, pega o número de visualizações que essa aula tem. Pega o número de visualizações que a aula de quarta-feira tem e compara com o número de inscritos no Enem, 3 milhões e pouco. Tá? Ou 3 milhões e muito, quase 4. Quantos alunos estão indo sem ter bulhufas de estratégia de prova? Porque eu já conversei com um monte de professor de cursinho e os caras falam, eu tô no melhor cursinho aqui da cidade e tal, num dos mais caros e não tem aula de estratégia de prova. Várias pessoas estão indo sem estratégia de prova. Então a pessoa começa por natureza e vai fazendo na ordem. O que acontece? Até o final da tarde, que tem 180, vai dar 130, da 91 até a 180, quando acaba a prova, ela tá ali pela 160, 155, 165, 170. E ela deixa em branco as últimas, porque ela fez na ordem. E as últimas de matemática, provavelmente vai ter uma fácil ali no meio. Então, vai cravar a nota de matemática lá embaixo. É por isso que quando você olha os microdados que o Fredão, que eu já falei aqui, disponibiliza, você vê que matemática sempre é a que tem a maior variação entre uma faixa de pontuação.
Tu pega linguagens, natureza, dentro de uma mesma faixa de pontuação, tipo 35 acertos, varia 80 pontos, 70 pontos, 100 pontos. Matemática varia 200, 250. Por quê? Porque as pessoas fazem na ordem. A grande maioria que não tem acesso a isso. Então é fundamental você usar esse tipo de estratégia. Fundamental. Faltou tempo? Tem que ser pras ferradas, cara. Para aquelas questões que você olhou e disse assim, ó, não vai ter como ninguém fazer isso aqui, que são as famosas questões impossíveis. As últimas provas do Enem trouxeram questões impossíveis de ser resolvidas. Eu pergunto para você que tá me assistindo, será que eu tô exagerando? Impossíveis, assim. Ah, professor, impossível não tem como, né? Alguém tem que saber fazer. Não, eu não estou cometendo uma hipérbole, famoso exagero. Quando eu falo para você questão impossível, cara, é impossível, impossível. Não tem como resolver. Professor, mas isso não faz sentido nenhum. Então eu acho que você não sabe dessa informação. Nos últimos 3 anos, a prova de matemática teve uma questão oficialmente anulada em cada uma delas. Teve uma questão que não tinha resposta. E aí os alunos despreparados ficaram tentando calcular até. Eu conheço aluno que só não está na universidade porque ele ficou 30 minutos tentando resolver a questão da Copa do Brasil. Dos campeões da Copa do Brasil, lá tentando fazer análise mental. Não chegava na resposta. Tentando resolver a questão lá, que tinha uma fórmula, não tinha resposta. A questão foi anulada. Professor, mas os caras ficam anos para preparar uma prova, vai pro banco de questões, pré-teste, não sei o que, a questão ainda é anulada. Eu sei que é um absurdo, mas se tu tá indo para uma prova, que tu sabe que já pediu música no Fantástico de tanta questão anulada, são 3 questões anuladas dos últimos 3 anos, tu vai fazer toda a prova e não vai desconfiar disso, assim ó, com todo o respeito que eu tenho por você no mundo. Errar uma vez é humano. Na primeira vez que teve uma questão anulada, que fazia, sei lá, 7 anos que não tinha uma questão anulada no Enem, eu até aceito. Acho que é um erro igual, mas aceito. O aluno que foi fazer a prova e perdeu tempo na anulada. Agora, no segundo ano que teve anulada de novo, já tendo passado pelo problema na anterior, ficar travado de novo não dá. Agora, 3 vezes? Na terceira vez consecutiva, você travou porque você não soube lidar com a possibilidade de ter uma questão anulada. Não dá, mano. Aí tu tem que conhecer o Enem. A questão pode ser anulada. Mas pior do que isso não são as anuladas. No ano passado, 4 questões de natureza foram descartadas e valeram 0 pontos. Eu sempre gosto, quando eu dou aula presencial, e eu vejo a cara dos alunos pela primeira vez quando descobrem que todos os anos o Enem tem questões que valem 0 pontos. Bah, os caras ficam apavorados. Como assim 0 pontos, professor? A questão foi considerada tão difícil que não valeu pontos. Ela foi descartada. Teve no ano passado uma de química e 3 de física que foram descartadas. Uma de física eu lembro do ano passado. Foi uma que tinha um navio que ele emite um som, um chamado não sei do que, bate num iceberg e volta o som. Você tem que calcular a velocidade não sei do que. Aquela questão valeu 0 pontos. Todo mundo que acertou ela e quem errou não serviu para absolutamente nada. Tanto que se você olhar nos microdados, tem gente que fez 42 acertos que tem a mesma nota que quem fez 45. Se a pessoa fizer 42 acertos e as 3 que ela errar forem questões que valeram 0 pontos, ela tem a mesma nota que quem gabaritou. E você, que nem um idiota, tentando fazer todas. Ah, pelo amor, não tem como dar aula pra você, cara. Não tem como eu não ficar louco. Você vai lá e tenta fazer todas, cara, sabendo que teve questão que valeu 0. Como está o seu psicológico para encontrar essas questões e saber lidar com elas? Não tenha medo de pular questões. Tu tem que estar fazendo o Enem. Qual é a diferença tua para mim? Tu tá fazendo o Enem, vem uma questão muito difícil. Aí tu olha e faz assim, ó. Ai, essa questão é muito difícil, eu não sei fazer, eu deveria ter revisado. Ai, eu tô sem meu Zank aqui, eu não consigo sem meu Zank. Que isso? Para. Eu olho pra questão, eu só olho ela de longe. Se ela me assusta muito, que é Halloween, né? Às vezes a questão, tu vira a questão, ela assusta, assim, como se fosse o palhaço do It lá. Eu tô falando aqui assim, ó, assusta. Eu já olho e digo assim, ó, mas nem ferrando, não vou nem tentar isso aqui. Não sei nem por onde começar. Não é que eu não sei fazer, eu não sei ler ela. Não entendi nada. Eu já pulo e nem me dói. Depois, quando os alunos estão comentando, eu tenho dificuldade de lembrar da questão, porque eu mal vi ela. Ah, mas é que o senhor tá fazendo isso porque o senhor não se importa com o seu desempenho, se o senhor for mal, não tem problema, o senhor já tá na faculdade, já tá formado.
Mas é aí que tu tinha que fazer mais, porque todo ano acontece a mesma coisa. Não tenha medo de pular questões. Olhe para uma questão e suspeite. Cara, pode ser que essa aqui seja uma das questões que vai valer 0. Por que eu tô quebrando a cabeça nela? Não quebra a cabeça nela. Relaxa. Respira. Olha para a questão e supera. Olha para a questão e ainda faz assim, ó, essa aqui tá louco. Já olha para ela e faz assim, ó, se eu depender disso aqui para entrar na universidade, não vou entrar na universidade. Universidade, tchau, universidade. Porque essa questão que tá te provocando isso, provavelmente não vai ser necessária para você entrar na universidade. Professor, mas se ela não for uma das que valeram 0, além das que valem 0, existem as questões da TRI que valem tantos pontos que você precisaria acertar muito para pontuar nelas. Por exemplo, se você é um aluno que faz 35 acertos, você errou 10, eu posso garantir para você que tem de 6 a 7 questões que se você tivesse acertado não mudariam quase nada na tua nota. Mudariam 0, alguma coisa. Então se tu fez 35, ficar se lamentando que poderia ter feito 36, depende de qual dessas 10 tu queria ter acertado a mais. Se tu faz 35 e acerta a mais difícil da prova, sem ser uma dessas que foram descartadas, tua nota vai ser de 681, vai virar 681,3. Não vai mudar tanto assim. Então tu te apavora à toa. Olha a minha dica. Se você ficar em dúvida entre duas alternativas e uma delas for muito óbvia, é melhor ir na óbvia. Nunca aconteceu isso contigo? Tu fica em dúvida entre duas, daí tu olha assim, ó, pá, essa C aqui tá com uma cara, mas não ia ser tão óbvio assim. Tá muito óbvia. Eu vou na A. Porque isso aqui eles não iam cobrar, tá muito fácil pra ser isso. Nunca faça isso. Se marcar a óbvia e for a outra, a questão é difícil. Se tu marcar a outra e a resposta for a óbvia, ela é fácil. Presta atenção e nunca mais faz isso. Se você estiver em dúvida entre duas e uma delas é muito óbvia, marque a óbvia. Porque se você marcar a óbvia e a resposta ao gabarito for aquela que não é tão óbvia, a questão tende a ser mais difícil. Se você marcar a outra alternativa porque não quis ir na óbvia e a resposta for a óbvia, tu te ferrou. Porque a questão vai estar entre as mais fáceis. Porque quando a resposta é óbvia, ela vai estar entre as mais fáceis. Então, não vale a pena. A frase que eu uso no meu curso Chave Mestra é: alecrim dourado não passa no Enem. O que é o alecrim dourado? É o cara que tenta acertar sozinho, sabe? O cara que o professor está perguntando, tá todo mundo, tá, o que vocês acham tal coisa? Todo mundo sim, e ele vai lá e diz não, para ser o do contra, para caso ele esteja certo, ele ser o único da turma que acertou. Isso aí em vestibular pode funcionar. Em concurso público, militar, pode ser que funcione. No Enem não funciona. Porque por mais que você esteja certo, quanto mais difícil for a questão, menos pontos ela vai valer para ti. E quanto mais fácil ela for, mais ela vai valer para ti. E aí vem as questões ridículas. Também tem aquelas questões que a gente até desconfia de tão fáceis. Nunca aconteceu com você olhar uma questão no Enem e dizer assim, ó, mas não pode ser só isso aqui, gente. Aconteceu domingo agora. Aconteceu ou não aconteceu? Fala. Eu sei que nós já superamos o domingo, não vamos mais falar nele, não precisa dizer qual questão que foi, embora vai ter uns no chat que vão falar, aquela do não sei o quê. Mas sempre tem aquela questão que tu olha e diz assim, não pode ser só isso aqui, cara, deve ter mais alguma coisa. Essa questão que você olha e diz, não pode ser só isso aqui, deve ter mais alguma coisa, provavelmente é só aquilo ali mesmo. Quantos zeros tem em 1,35 bilhão? Caiu no Enem do ano passado. Era só você pegar 1, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, contar os zeros e marcar a forma por extenso. O cara olhou aquilo ali e disse, cara, deve ter alguma sacanagem aqui. Como que se escreve 0,0001 em notação científica? Que daí você vai escrever 10 na 1 na menos 1 vezes 10 na menos 4, né? Acho que é isso. É. Joga 4 vírgula ali, não, 4. É só jogar as vírgulas e fazer. Quando você olha isso, você diz assim, ó, deve ter mais alguma coisa aqui, ó. Deve estar em milímetro, ele está perdido em centímetro. Alguma sacanagem deve ter. Você desconfia de tão óbvio. A régua do Enem precisa ter questões fáceis para ser calibrada. Uma delas vai ser a mais fácil de toda a prova. A diferença é que você tem que olhar para a prova e em vez de desconfiar, essa aqui está muito fácil, tem que olhar para a prova e fazer assim, ó. Essa aqui é a que eles botaram para balizar a régua para baixo. E aí eu já digo para você, se você errar essa, você que está assistindo essa aula e errou a do bilhão, errou a do 0,0001, você provavelmente se ferrou na nota por causa disso. Professor, não diz para mim que uma questão só pode ferrar tudo, que eu fico apavorado porque agora no primeiro domingo eu errei uma que eu tenho certeza que era mais fácil. Para com esse negócio de ter certeza que era mais fácil. Para com esse negócio.
Para. Teve questões do ano passado que eu tinha quase certeza que estavam entre as mais fáceis e não estavam. A nossa percepção subjetiva não pode ser levada tão à risca. Você não tem certeza que essa questão era tão fácil assim. Você não pode ser a pessoa que tem o pensamento não pode ser tão simples. Na dúvida, vai no mais simples. Ficou na dúvida? Será que sim? Será que não? Vai no mais óbvio. Essa é a principal dica que eu tenho para te dar esse domingo. Então assim, ó, já te dei dica de natureza, já te dei dica de priorizar o enunciado, eliminar alternativas. Essas dicas estão todas na nossa aula de quarta-feira. Se você não assistiu, eu peço que você procure aí a aula da volta dos mortos-vivos, interpretação nas exatas. O que eu quero fazer nessa, para te dar um up, é principalmente isso aqui. Ó. E se eu não passar? Existe um alto número de alunos que desiste entre os 2 domingos de prova e que, portanto, talvez não vá conseguir passar. E eu quero dizer para você que você não deve ser a pessoa que pensa assim. E por que eu vou te dizer que você não deve ser a pessoa que faz assim? Eu te dei alguns dados, você pode ir lendo aí se você quiser enquanto isso. Eu te dei alguns dados sobre o Enem, falei que 200 mil pessoas desistem de um para o outro. Mas esse mesmo dado de pessoas que desistem 200 mil é aproximadamente o número de vagas que o SISU disponibiliza. Então nós estamos fazendo um concurso que tem mais de 2 milhões de pessoas fazendo e cerca de 200 mil vagas na universidade. Isso quer dizer que 10% dos alunos vai cursar a universidade e os outros 90% não vão conseguir. Então é um concurso muito difícil, né? E as pessoas olham e a sensação que a gente tem quando está se preparando para o Enem e a gente não passa é que parece que só a gente não passou. Você nunca se sentiu assim? A sensação não é essa. Parece que só você não passou, todo mundo passou. Por que você tem essa sensação, né? E eu tô colocando ali, ó. Você realmente não deveria pensar nisso, eu vou te ajudar. A maioria não passa, 90% em média. Por que você tem essa sensação de que parece que todo mundo passou? Porque as pessoas só postam na internet, cara, quando elas passam. Você vai entrar no Twitter, vai ter alguém comemorando que passou e tal, que fez a melhor prova da vida. No Twitter, às vezes, você encontra umas pessoas mais sinceras, assim, e tal, que falam que deu merda, mas é raro. No Instagram não existe. Ninguém posta que não passou. Conheço uma menina que postou até, e aí viralizou a postagem dela, a Duda, viralizou ela dizendo que não passou, de tão raro que era aquilo. Então, quando a gente olha todo mundo dizendo que passou e ninguém não postando que não passou, qual é a sensação que isso nos traz? Todo mundo está passando. É isso, é natural do ser humano. Parece que deu certo para todo mundo, menos pra gente. Mas eu posso garantir para você que a imensa maioria não conseguiu. E a imensa maioria está tendo que decidir entre continuar tentando ou fazer outra coisa. Cara, eu digo para você assim, ó, sem medo de errar, faz muito tempo que eu dou aula, né? Já são 17, 18 anos dando aula. Ah, professor, meu senhor não parece tão velho assim, é tudo botox. E dando aula, cara, o número de pessoas que quer um curso concorrido como medicina e desiste é gigantesco, cara. Mas assim, ó, gigantesco. Talvez você que tá me olhando aí esteja em casa pensando que não é tanta gente assim que desiste. É porque você não vê, cara, eu vejo. Eu vejo, eu acompanho. Porque as pessoas vêm falar comigo sobre essa desistência e eu descubro. E a cada ano esse número aumenta mais. As pessoas encheram o saco, não querem mais passar por isso e tal. Só que, mesmo que você seja uma dessas pessoas que está pensando nisso, eu digo para você, falta 2 dias. Faltam 2 dias, cara. Não pensa nisso agora. Se tu quiser, dia 13, a gente chora junto o dia inteiro. Me manda uma mensagem. Professor, tô aqui chorando, você pode chorar comigo, eu choro. Não tem problema, a gente fica chorando abraçado junto. Tu te abraça num ursinho aí, eu me abraço no psi e nós ficamos 2 chorando. Mas dia 13. Porque depois que você vê o gabarito oficial, depois que você vê a lista dos aprovados, caso você não consiga, eu já estou fazendo isso há muito tempo, então eu sei, você vai estar se lamentando. Se você tivesse ido um pouquinho melhor na prova desse domingo, podia ser que desse. Você achou que faltava isso aqui, ó, para você passar. Mas, de repente, faltava isso e você não notou. E o fato de você estar abalado e pensando em desistir agora vai fazer com que você vá ainda pior. Então, eu insisto para você, eu até como estudante de psicologia, não é o momento de contar, mas eu faço psicologia na UFSC, fica para um episódio do podcast. Como estudante de psicologia, eu não podia estar dizendo para você bloquear um sentimento, sabe? Não pensa nisso. Ao contrário, eu como estudante de psicologia tinha que te encorajar a falar sobre isso, etc. Mas é 2 dias, sabe? 2 dias.
2 dias. Se você realmente quer isso, depois do dia 13 a gente pensa se é o que tu quer ou não. Você me faz perguntas. Lauro, como é que tu decidiu que tu não queria mais medicina e fez letras? A gente pode conversar, mas não hoje. Não vamos conversar sobre isso faltando 2 dias para a prova, mano. Faltando 2 dias para a prova, a gente vai concentrar 100% das nossas energias em fazer o que Mário Sérgio Cortella já disse e eu repeti tantas vezes, o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu digo para você e insisto que se você não passar e você me acompanhou nessas lives aqui agora, intensivo, reta final, de repente você é uma das pessoas que comprou o Ultimato, que eu tenho certeza que te ajudaram muito, mas você não fez, se você quiser continuar no que vem, eu tenho curso para tudo que tu precisa, tenho mentoria de estudos, tenho curso de estratégia de interpretação de questões. Professor, tem curso de linguagens? Não sei se eu posso dar esse spoiler agora, acho que é melhor eu ficar quietinho, né? Senão a minha equipe de marketing vai brigar comigo. Deixa eu ver se tem alguém da minha equipe aqui. Melhor não falar. Mas tem curso de tudo para te ajudar. E o que eu prometo para você é que se não der certo, eu vou te dar condições melhores para você fazer melhor ainda. Eu prometo que se você não foi meu aluno, eu vou te motivar a seguir atrás do que você precisa. Mas eu insisto, não é a hora agora. E assim como eu estou te pedindo para não desistir, não é a hora agora de eu botar aqui embaixo um cupom de desconto para você comprar os meus cursos do ano que vem. Não é a hora. Não é a hora de eu fazer promoção de Black Friday. Professor, o senhor vai ter Black Friday dos seus cursos? Claro, todo mundo faz Black Friday, vai ter os maiores descontos do ano. Mas eu lanço a minha Black Friday no dia 15 de novembro, depois do Enem. Porque não tem como eu ter o foco, ao mesmo tempo, em aprovar os meus alunos e dar desconto para eles ano que vem, cara. Simplesmente não dá. Tudo bem, quem quer fazer, faça. Parabéns a você que fez. Tomara que você venda bastante, mas eu não vou fazer. Não quero. Professor, mas todo mundo tá fazendo. A minha mãe já disse desde cedo que eu não sou todo mundo. Eu já aprendi com ela desde o início. Aliás, é o contrário. Se todo mundo tá fazendo, aí que eu não quero. Eu quero fazer o contrário. Aí eu não quero. Então, não pensa nisso agora. E olha a última frase que tá aí. O contrário de aprovar não é reprovar, é desistir. O antônimo, o oposto de aprovar, não é quando você não passa, é quando você desiste. A única chance que não tem de você conseguir uma aprovação é se você cair fora. Se você não cair fora, velho, nós vamos fazer tu entrar nessa universidade. Tomara que seja agora. Eu juro pra você. A mensagem que eu quero receber de você é a seguinte, professor, eu já tava com o dedo pronto pra comprar os seus cursos. Eu ia comprar o Projeto Lauros, eu ia comprar a Chave Mestra e eu ia comprar esse novo aí que o senhor se segurou e não deu o spoiler, ainda bem. Eu já ia comprar os 3. E aí eu passei e não vou precisar. Eu vou perder dinheiro, mas é a mensagem que eu mais quero receber. É a mensagem que eu mais quero receber. Professor, o senhor está sendo mentiroso, não é possível que o senhor seja tão altruísta, todo mundo quer dinheiro. Então, tá. Se tu não acredita no meu altruísmo, acredite no meu egoísmo. Sabe por que eu quero que você passe? Porque daí você vai contar para outras pessoas que só fazendo o ultimato, só assistindo as lives, tu já conseguiu melhorar a tua pontuação a ponto de passar. E tu vai dizer para todo mundo assim, ó, cara, se tu nunca fez aula com o Lauro, tu tem que fazer aula com ele. E aí eu vou ganhar muito mais dinheiro do que fazendo promoção pra ti no final dessa live. Combinado? Esquece ano que vem, cara. Esquece ano que vem. Passado o Enem, segunda-feira, nós vamos tomar um banho de rio em algum lugar e vamos ficar com as pernas acima, até tomar uma insolação de tanto sol. Não, brincadeira, passar protetor. Terça-feira nós vamos recuperar do descanso. Quarta-feira, dia 15, a gente começa a falar de desconto em Black Friday e da possibilidade de você conseguir ou não. Fechado? Essa foi a nossa aula. A morte já chegou? Estratégias de motivação. Sabe qual é a síntese da resposta para essa pergunta, título da live? A morte já chegou? Não, porque a morte não chega para quem reprova. A morte chega para quem desiste. Se você for reprovado, nós não estamos mortos. Nós não estamos mortos. Nós vamos até conseguir essa vaga, nem que eu tenha que te pegar pelo colarinho e te jogar dentro da universidade na base da porrada. Mas nós vamos. Se você chegou até aqui e você não me conhece, siga eu, famoso professor Lauro. Se você chegou até aqui e não me segue em algumas redes sociais, a hora de consertar esse erro é agora. Tomara que você tenha me conseguido a tempo de fazer uma excelente prova. Se não for o caso, eu vou estar o ano inteiro contigo para você fazer a melhor prova da sua vida. Fechado? Espero receber mensagens boas suas na segunda-feira após esse Enem. Arrasem nessa prova, vão com tudo, que vai dar tudo certo. Beijo, obrigado por terem assistido.